E atenção, a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, está divulgando a lista de aprovados no vestibular. Nesta sexta-feira, prazo para matrículas. Teremos como novidade deste ano de 2018 aqui em Marília, o polo da Univesp, que vai funcionar na FABEMA, Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília, com 4 cursos, 50 vagas para cada curso, então 200 no total. Engenharia de computação, engenharia de produção, pedagogia e também gestão pública, cursos à distância. Uma novidade aproveitando-se o avanço da tecnologia. É o que comenta Maria Alice Carraturi, presidente da Univesp no estado de São Paulo. A educação à distância, no ensino superior, ela começa nos anos 2000, muito baseada num modelo que veio do Paraná. Depois ela veio se modificando. Aquela época nós tínhamos muito problema com conexão, então nós tínhamos que fazer muitas coisas offline ou por satélite para que fosse simultâneo. E isso veio, com o tempo, né, e com o desenvolvimento tecnológico, veio superando e veio trazendo melhorias na educação à distância. E o que ela tem trazido de inovação, que nós temos visto tanto no Brasil como no mundo, é o uso das novas tecnologias, e as novas tecnologias têm aproximado. Apesar de chamar educação à distância, a gente costuma dizer que é uma educação à distância próxima, ou seja, a tecnologia pode aproximar também. E é com isso que nós contamos, com essas novas tecnologias, com inteligências artificiais que podem identificar melhor o usuário, pode propor novos desafios e individualizar também a aprendizagem. A Univesp, como Universidade Pública do Estado de São Paulo, ela tem um papel fundamental no acesso ao ensino superior para quem ainda não possui. Nossos alunos são 85% oriundo de escola pública. Nós temos hoje graduação em engenharia, 2 engenharias de computação e produção, e temos pedagogia e gestão pública, e licenciatura também em matemática. Esses são os cursos que nós vamos oferecer no próximo vestibular, foi oferecido no vestibular passado. Nós temos parceria com a USP, Unesp, Unicamp e Centro Paula Souza. E nós estamos aqui à disposição para quem quiser nos conhecer. Temos no canal do YouTube todas as nossas aulas disponíveis. Tudo que nós produzimos também é público. E fiquem à vontade para nos conhecer. Confirmando, então, os cursos da Univesp no Polo de Marília, que começa a funcionar agora na FABEMA, a Faculdade de Medicina e Enfermagem. Engenharia de computação, engenharia de produção, pedagogia e também gestão pública. Vem aí, portanto, o início dessas atividades. E lembrando que aqui em Marília, o coordenador do polo será o médico geriatra Ricardo Komatsu. Destaques do momento. Tribunal Superior Eleitoral libera 888 milhões para campanhas eleitorais. Site do ProUni divulga a lista de aprovados para as vagas, ou seja, vagas de graça nas universidades, as bolsas. Igreja Católica vai negar apoio a presidenciáveis que promoverem a violência. Exército vai coordenar emergência social na fronteira com a Venezuela. Carmen Lúcia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, mantém suspensa a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Continua a novela. Quem deverá julgar em definitivo se a deputada Cristiane Brasil poderá ou não assumir o Ministério do Trabalho será o Supremo num conjunto todo, os ministros do Supremo. Portanto,
Cristiane Brasil continua impedida, pelo menos por enquanto, de tomar posse no Ministério do Trabalho. Ela é filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson. E Jefferson já disse, o partido não abre mão da indicação de Cristiane para o cargo. Beija-Flor é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro e acadêmica do Tatuapé comemorando em São Paulo. Aqui em Marília, tivemos na segunda-feira, mais uma vez, um grande exemplo de planejamento e competência do Grenon, o Grêmio Recreativo Nova Marília, mesmo sem qualquer verba da Prefeitura. Mais uma vez, Grenon colocou a escola na Avenida João Ramalho com pelo menos 400 integrantes. E o tema, que país é esse? Demorou, mas o Ministério Público Federal está prometendo investigar as montadoras de veículos do Brasil. Por que tantos problemas técnicos? Por que a convocação de tantos recalls por todas as montadoras? Foram mais de 2 milhões de veículos com problemas no ano passado. E um detalhe, apenas para veículos vendidos aqui no mercado nacional. Para a exportação, não. A produção aumentou em 25% para a exportação e nenhum problema técnico. Agora, Ministério Público Federal está prometendo investigar a qualidade das montadoras, desde peça, componente até a qualidade da mão de obra. O advogado marilense, especialista em trânsito, Carlos Roberto Gonçalves, disse que antes tarde do que nunca, mas agora o Ministério Público Federal vai fazer o seu papel. Boa noite, telespectadores, boa noite. Muito grave essa questão, não? Realmente. O que se percebe, em que pese o recall ser, em princípio, um direito do consumidor, né, previsto no artigo 10 do CDC, e no mesmo sentido, um dever das montadoras, né, o que se verifica é um desleixo por parte das montadoras em geral no que diz respeito à qualidade dos produtos, porque essa praxe é para ser adotada excepcionalmente, né, quando a montadora verifica-se um defeito no veículo que pode colocar em risco a saúde ou a segurança do meio ambiente, ela deve chamar esse veículo de volta, porque o recall significa chamar de volta. Mas isso não pode ser uma praxe, colocar o veículo no mercado e expor a risco iminente os adquirentes, os consumidores. Agora, o que se observa é exatamente isso. A produção de veículos no ano passado cresceu 25%, uma grande parte para a exportação. Os veículos exportados pelo Brasil lá fora, não se tem nenhuma notícia desse tipo de convocação. Por que só para os comercializados aqui no mercado interno? É essa a pergunta, doutor Carlos. Veja, nós temos, né, o Denatran e a Secretaria Nacional do Consumidor, que conjuntamente deveria combater essa questão no sentido de que mobilizar o Ministério Público para uma demanda coletiva para fim de exigir das montadoras o maior zelo com os veículos comercializados. Eles, infelizmente, acabam adotando medidas paliativas, como, por exemplo, nesse ano de 2018, já está vigindo uma norma que prevê que vai constar no Renavan dos veículos que aquele veículo deveria ser submetido ao recall, com a ideia de tentar aumentar a participação dos adquirentes, já que no Brasil costuma ser de 40%. Agora, é evidente que o fato de haver tanto recall se dá a um afrouxamento dos órgãos de fiscalização, porque cabe, sobretudo, aos órgãos públicos, ao Denatran em geral, de verificar a qualidade dos produtos ofertados em trânsito, já que são eles que estabelecem as regras, as exigências em termos de segurança de trânsito para os veículos. O risco para a população é muito grande, não?
Correto. Tanto é verdade que o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor, quando ele prevê o recall, ele fala que todas as vezes que o fornecedor identificar um risco à saúde, né, ou à vida, né, dos adquirentes, porque é dever do fornecedor prestar um produto eficiente e seguro, ele deve chamar a recall. Tá aí, realmente é grave a situação, não dá mais. Essa novela de praticamente toda semana as montadoras convocarem para a recall, em razão de problema técnico. Vidas estão sendo colocadas em risco e alguma coisa tem que ser feita. Afinal de contas, não é só cobrar, como querem as montadoras, porque só o defeito no veículo comercializado aqui no mercado interno. Vamos aguardar agora o Ministério Público Federal. Passado o carnaval, período final. É tudo ou nada agora até o final do mês para o presidente Temer tentar a aprovação da reforma previdenciária. A maioria da população ou tem medo ou não quer. Muitos nem sabem o que poderá acontecer com o futuro da aposentadoria. Até dia 28, o governo tenta aprovar a reforma na Câmara Federal. Precisa de 308 votos e o governo ainda não tem. Por isso, através dos meios de comunicação, tenta convencer a população e, é claro, para que haja também a situação de definição dos deputados que ainda estão em dúvida num ano eleitoral. Não há dúvida que essa reforma da Previdência é a reforma da Previdência mais justa que já se propôs no Brasil. E vou te dizer por quê. Ela faz um corte e ela deixa de atingir as pessoas mais pobres. A reforma da Previdência preserva de maneira absolutamente incontestável a parcela mais pobre da população. E não vou só ficar na palavra não, eu vou te dar exemplos. Trabalhadores rurais estão totalmente fora da reforma da Previdência. Idosos e pessoas com deficiência que recebem aquele benefício assistencial, que são aquelas pessoas que nem têm a oportunidade de contribuir, que são os mais necessitados da sociedade, também estão totalmente fora da reforma da Previdência. A reforma da Previdência mantém o tempo de contribuição em 15 anos. 15 anos que é esse tempo que já tem hoje. A reforma da Previdência mantém as idades das pessoas que já se aposentam por idade no Brasil, que é mais de 64% da população brasileira, que são as pessoas mais humildes. A reforma da Previdência preserva o piso do salário mínimo e faz com que essas pessoas, consequentemente, se aposentem com 100% do que ganham. Então, portanto, a reforma ela atinge só os mais privilegiados. E qual que é o ponto interessante que eu queria esclarecer e te responder de maneira muito clara? Todas as pessoas que supostamente, você diz aí e eu confirmo, têm privilégios, serão atingidos do ponto de vista previdenciário. Que fique muito claro isso. Nossa reforma, a reforma que propusemos, muda questões previdenciárias. O que ela muda? Ela faz com que políticos não só tenham as regras do INSS, como o político vá para a fila do INSS. O político se aposentará como qualquer outro no INSS. Outro ponto interessante, juízes, promotores e procuradores, todos esses, enquanto servidores públicos, estarão obrigatoriamente vinculados ao teto. E não só no governo federal, todos os governos estaduais e também municipais. A reforma da Previdência toca diretamente esses privilégios e faz com que todas as pessoas que no Brasil ganham mais são atingidas. Eu faço aqui de maneira muito rápida para você um cálculo. De todas essas pessoas que eu lhe disse agora, nós conseguiríamos afirmar de maneira muito rápida e clara que só 20% da população e a população mais rica seria atingida por essa reforma da Previdência. Sem qualquer dúvida, os 80% mais pobres estão preservados na reforma. É por isso que a gente defende a reforma de maneira muito veemente e tenta esclarecer o máximo possível. Te agradeço mais uma vez. Está aí, da Casa Civil, o governo tentando fazer o seu papel, convencer a população e, é claro, os deputados. Mas sindicalistas também estão se mobilizando. Centrais estão divulgando publicidade com o seguinte slogan: querem acabar com a aposentadoria dos brasileiros. E a pergunta é essa: será que o presidente Temer vai conseguir articular até dia 28 a aprovação da reforma previdenciária? Temer disse que tem 70% de possibilidades. Vamos aguardar. Destaques finais.
Mais uma vez informando, IPVA, placa final 2, pagamento final nesta quinta-feira. IPTU, atenção em Marília, você tem até esta quinta-feira para quitar também. A questão do aumento para grande parte dos contribuintes, a Justiça está pedindo informações à Prefeitura sobre o porquê e é melhor pelo menos então pagar a primeira parcela até que se tenha uma posição final. Câmara Municipal, a sessão desta semana será nesta quinta-feira por causa do Carnaval. Na pauta, o debate sobre radares no trânsito e a questão da CPI para investigar o escândalo da merenda na cozinha piloto, da carne estragada. 8 toneladas de carne se perderam por falta de conservação, afetando, é claro, como não, a merenda. Ministério Público já começou a investigar através do promotor Oriel. E agora a população pergunta, e os vereadores não vão também fazer o seu papel de apurar com a instalação de uma CPI? Vamos aguardar nesta quinta-feira. Obrigado pela sua atenção. Estamos fechando mais uma edição do 4 Notícias. A informação para você sempre ficar muito bem informado. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.